Bem-vindos! Hoje, nossa análise vai por um caminho bem interessante, sabe? Vamos conectar a busca humana pela excelência, pela maestria, com os fundamentos da lógica na computação e até a complexidade dos sistemas que rodam tudo no nosso dia a dia. Exato. A gente pegou umas fontes bem diversas, né? Tem material acadêmico falando de lógica, programação, sistemas operacionais e também uns textos mais voltados para psicologia, tipo como a gente atinge a maestria, como a gente se vê. E a ideia é achar a conexão, né? Isso. Qual o elo entre essa nossa capacidade de aprender, de crescer e as estruturas lógicas que a gente mesmo cria nos computadores? Será que uma coisa reflete a outra? É isso que a gente vai explorar. Interessante. Então, vamos começar pelo começo, pela parte humana dessa história. Essa busca por ser realmente bom em alguma coisa. Muita gente já ouviu falar daquela regra das 10.000 horas, né? Que o Malcolm Gladwell popularizou, mas que veio da pesquisa do Anders Ericsson, lá com os violinistas de elite. Sim, a ideia inicial era essa, que a genialidade não era bem um dom, mas algo construído com, muito esforço. Talvez uma década de trabalho focado. O material até cita Mozart, né? Dizendo que mesmo ele ralou anos para chegar nas obras-primas. Pois é, mas aí tem um detalhe crucial que o próprio Ericsson fez questão de esclarecer depois. As 10.000 horas eram uma média, sabe? Não era uma fórmula mágica. Ah, não era uma garantia, então. Não, o ponto central mesmo para ele era a prática deliberada. Não é só ficar repetindo mecanicamente, é praticar com foco total em superar as próprias limitações, buscando feedback, corrigindo. Entendi, faz sentido. É bem diferente de, sei lá, tocar piano anos a fio as mesmas músicas, versus um programador que está sempre buscando o desafio novo, aprendendo com alguém mais experiente e aí domina uma linguagem tipo Python rapidinho. Exatamente. Uma das fontes até chama isso de alquimia do esforço. É a prática com intenção, com propósito e talvez com paixão também. É um lembrete importante hoje em dia, né? Com tanta promessa de resultado rápido, de curso que ensina tudo em uma semana, a excelência de verdade ainda parece pedir tempo e dedicação. Cultivo, né? E falando em cultivar, outro texto que a gente viu traz a teoria da permissão de um tal Elton Euler. Ele fala que o nosso crescimento depende de 3 coisas, 3 pilares. O primeiro é a capacidade. O que seria essa capacidade? É o que a gente sabe fazer. Habilidade, conhecimento, diploma, o saber fazer mesmo. Ok, capacidade. E o segundo? O segundo pilar é a disposição. É a energia, a motivação, sabe? A vontade de pegar essa capacidade e fazer acontecer. Ir atrás do objetivo. Sem ela, a capacidade fica parada. Entendi. Capacidade e disposição. E o terceiro, você disse que ele considera o mais importante? E o mais invisível Exato. é a permissão emocional. Essa é a chave, segundo ele. É tipo uma autorização que a gente se dá lá dentro para ter sucesso, para crescer, para errar também, para discordar dos outros, para ocupar nosso espaço. É se livrar daquela necessidade de ficar esperando o joinha de todo mundo. Ah, que interessante. E ele diz que sem essa permissão interna... Sem ela, os outros 2 pilares podem ir por água abaixo. Não importa o quanto você sabe fazer ou o quanto você quer fazer. Se lá no fundo você não se permite alcançar... E imagino que essa falta de permissão esteja ligada àquelas crenças limitantes que muita gente tem, né? Terapia cognitivo-comportamental, a TCC, como um jeito de lidar com isso. A ideia seria identificar essas crenças, sabe? Questionar, procurar exemplos que mostram o contrário, mesmo que pequenos. Pequenas vitórias, né? Isso. Questionar as generalizações tipo nada ou nunca e focar mais no processo de melhorar, não só no resultado final, para ir construindo a confiança aos poucos. É quase como reprogramar a mente, de forma estruturada. Essa ideia de processo estruturado para lidar com algo complexo como a mente me lembrou da ponte para o nosso próximo assunto, a lógica, mas no mundo da computação. Uma das fontes volta lá em Aristóteles, na formalização do raciocínio, o logos. Sim, a base de tudo, né? O exemplo que dão é simples. Se Maria é filha de Pedro e Beto também é filho de Pedro,
A conclusão lógica é que eles são irmãos. É organizar o pensamento. Exato. E o material explica que tem basicamente 2 jeitos principais de usar a lógica para resolver problemas. O primeiro é o método indutivo. Indutivo, como funciona? Você observa vários casos específicos, muitos, e tenta tirar uma regra geral a partir deles. Tipo, você vê o sol nascer todo dia mais ou menos no mesmo horário por um mês, aí você induz que ele vai nascer naquele horário amanhã também. Mas isso tem risco, né? Tem, claro. A indução pode te levar a conclusões falsas. O exemplo clássico é o dos cisnes que você mencionou antes de forma indireta. Ah, sim. Ver milhares de cisnes brancos na Europa e concluir todos os cisnes são brancos. Até que alguém foi para Nova Zelândia e achou cisnes negros. Uma única observação contrária e a regra geral cai por terra. Por isso a indução é útil, mas não é 100% garantida. E qual a outra forma, então, a mais segura? É o método dedutivo. Aqui a coisa inverte. Você parte de premissas, de regras gerais que já são aceitas como verdadeiras. Tipo leis da física ou da matemática. Exato. E aplica regras de lógica para chegar numa conclusão específica. Se as premissas são verdadeiras e o raciocínio está certo, a conclusão tem que ser verdadeira. O exemplo do DNA para ver a paternidade é dedutivo. Você usa as leis da genética geral para chegar numa conclusão sobre aquele caso específico. A ciência gosta mais da dedução por causa dessa garantia. Entendi a diferença. Lógica indutiva e dedutiva. Agora, como essa lógica vira instrução para um computador? Como a máquina entende? Aí entram os algoritmos. A definição é super importante. Algoritmo é uma sequência finita de passos bem claros, definidos e numa ordem certa para fazer alguma coisa ou resolver um problema. A analogia da receita de pudim que você mencionou antes. Perfeita. Tá lá na fonte. Siga os passos da receita direitinho, na ordem certa, com os ingredientes certos e no final tem que sair um pudim. Se pular um passo ou errar a ordem... Já era. Pode sair outra coisa, menos pudim. Exatamente. E criar um algoritmo também tem uma lógica, um passo a passo. Imagino que sim. Qual seria? Primeiro, entender muito bem o problema. Depois, quebrar ele em todas as ações pequenininhas necessárias, sem esquecer nada. Aí, colocar essas ações na ordem certa. E por último, mais fundamental, testar. Fazer o teste de mesa, que é simular na mão, passo a passo, para ver se o algoritmo chega onde devia. Entendi. É um processo bem metódico. E para definir as condições, as decisões dentro do algoritmo, a gente usa aqueles operadores lógicos, né? O material cita alguns. Sim, os blocos de construção da lógica têm a implicação, A implica B, ou A erro seta B. É a relação de causa e efeito. O exemplo é: chuva, então calçada molhada. Se chove, então a calçada fica molhada. Ok. E o ou? O ou, A plus B, ou OR em inglês, é quando basta que uma das condições seja verdade. Exemplo, para ser aceito, o animal pode ter a cor branca ou preta. Uma das duas serve. Certo. E o e? O e, A.B ou AND, exige que as duas ou todas as condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Tipo, para liberar o pagamento, precisa da assinatura do presidente e da assinatura do tesoureiro. As duas juntas. Faz sentido. E a negação? A negação sigma, ou not. É simples, inverte o valor lógico. Se algo é verdadeiro, vira falso e vice-versa. O exemplo é: morte igual a não vida. Esses operadores permitem que o algoritmo tome caminhos diferentes, então. Se chover, faz isso. Se não, faz aquilo. Exatamente. São eles que dão a inteligência, a capacidade de decisão para o algoritmo. Beleza. Temos a lógica, temos o algoritmo, que é a receita. Como essa receita vira código, algo que o computador executa de fato. Aí entra a programação, certo? Isso, a programação é o ato de traduzir o algoritmo para uma linguagem que o computador entende, ou que um interpretador entende. Uma das fontes foca bastante em Python. Python, criada lá em 91 pelo Guido van Rossum. Por que ela ficou tão popular?
Google usa, Microsoft usa? Olha, muito vem da filosofia por trás dela. Python foi feita para ser clara, legível, quase como ler inglês, sabe? Isso ajuda muito na hora de escrever, mas também na hora de ler o código de outra pessoa ou da manutenção depois. Facilita a colaboração, imagino. Muito. E ela é flexível, é multiparadigma, dá para programar de jeitos diferentes, é interpretada, o que significa que geralmente o mesmo código roda em várias máquinas diferentes sem precisar recompilar, só precisa ter o Python instalado lá, e é ótima para fazer scripts para automatizar tarefas. O resultado final, como a fonte diz, é que muitas vezes você desenvolve mais rápido. O texto introduz o básico de Python, né? Variáveis, que são nomes para guardar dados, tipo idade igual a 30 ou cidade igual a Rio. O ambiente idle, que já vem junto para você poder testar comandos na hora ou escrever programas maiores. Isso, o modo interativo e o modo script. E o comando print, para mostrar coisas na tela. Mostra até um exemplo prático, né? Calcular a porcentagem que a garagem ocupa num terreno. Sim, esse exemplo é legal porque ele mostra direitinho a tradução. O algoritmo lista os passos. Ler medidas, calcular a área da garagem, calcular a área do terreno, achar o percentual, mostrar. E o código Python pega esses passos e implementa usando variáveis, largura garagem, área total e as contas matemáticas. É a lógica virando ação no computador. Tá, então temos os programas, baseados em lógica, escritos em código. Mas quem gerencia tudo isso dentro do computador? Quem organiza a bagunça toda? O acesso ao processador, à memória, aos discos? Aí é que entra o chefão, o sistema operacional. O OS. A analogia do maestro de orquestra que uma das fontes usa é perfeita. O maestro que rege os músicos, que são o hardware. Exatamente, o OS é o grande coordenador do hardware. E as fontes, baseadas muito no trabalho clássico do Tannenbaum, destacam duas funções principais, essenciais, do OS. A primeira é criar abstrações, atuar como uma máquina estendida. Máquina estendida. Como assim? Ele esconde toda a complexidade do hardware. Pensa nos detalhes de como um disco funciona, setores, trilhas, registradores da CPU, interrupções. É uma loucura. O OS esconde isso e oferece para os programas uma visão muito mais simples, mais limpa. O exemplo clássico é o conceito de arquivo. Ah, claro. A gente usa arquivos e pastas o tempo todo. Então, sem ter a menor ideia de como os bits estão fisicamente guardados lá no disco magnético ou no SSD. O OS cria essa abstração de arquivo para a gente. É uma camada de simplificação brutal e necessária. Fundamental mesmo. E a segunda função principal? É gerenciar recursos. A iOS vira um gerente mesmo. Ele tem que pegar os recursos da máquina, que são limitados, tempo de CPU, espaço na memória RAM, acesso à impressora, ao disco, à rede, e distribuir isso de forma justa e eficiente entre todos os programas e usuários que estão competindo por eles ao mesmo tempo. Tipo, decidir quem usa a impressora agora, ou quanto de memória cada programa pode pegar. Exatamente. Resolver conflitos, organizar filas, fila de impressão, por exemplo. E ele faz isso usando técnicas como multiplexação no tempo, dividir o tempo da CPU em fatias pequenas e dar uma fatia para cada programa, rodando tão rápido que parece que todos rodam ao mesmo tempo, e multiplexação no espaço, dividir a memória ou o disco entre vários programas. E para fazer tudo isso, existem diferentes jeitos de organizar o SO por dentro, né? O material fala de arquiteturas monolíticas, camadas, micronúcleos. Isso, são filosofias diferentes de como estruturar esse software complexo que é o SO. Cada uma tem vantagens e desvantagens em performance, segurança, flexibilidade. Mas no final, todas têm que oferecer aqueles serviços básicos. Carregar programa na memória e rodar, permitir que o programa leia o teclado, mostre na tela, acesse a rede, operações de entrada e saída, gerenciar os arquivos, criar, apagar, ler, escrever, detectar erros no hardware ou no próprio software, alocar os recursos de forma segura. Entendi. Vamos mergulhar um pouquinho mais em como os programas rodam. O conceito de processo é chave, né?
Fundamental. Um processo é basicamente a abstração de um programa que está em execução. Mesmo que você só tenha uma CPU física, o SO consegue fazer parecer que vários programas, processos, estão rodando ao mesmo tempo. Como? Trocando a CPU entre eles muito, muito rápido. E um processo pode estar em diferentes situações, né? Diferentes estados. Sim, os principais são em execução, que é quando ele está usando a CPU naquele instante, pronto, que significa que ele está pronto para usar a CPU, mas está na fila, esperando a vez dele, e bloqueado. Bloqueado por quê? Porque ele não pode continuar agora. Ele está esperando alguma coisa acontecer, algo externo. Tipo, pediu para ler um dado do disco e o disco ainda não entregou. Ou está esperando o usuário digitar alguma coisa no teclado. Enquanto espera, ele fica bloqueado e não pode usar a CPU mesmo que ela esteja livre. E quem controla essa dança toda? Quem manda um processo para execução? Quem tira? Quem bloqueia? É uma parte do software chamada escalonador, scheduler. Ele é o responsável por decidir qual processo da fila de pronto vai agora para em execução. Por quanto tempo ele vai ficar lá, quando ele tem que sair para dar vez para outro. Se um processo que está em execução pede uma operação de entrada-saída, por exemplo, ele vai para o estado bloqueado. Quando a operação termina, o disco entregou o dado, ele não volta direto para a execução. Ele volta para a fila de pronto, esperando a vez de novo. É um ciclo constante. Complexo. E muitas vezes esses processos precisam interagir, né? Usar os mesmos dados ou um mandar informação para o outro, o exemplo do cat-grep que você deu antes. Sim, a saída do cat vira a entrada do grep. Isso acontece o tempo todo. E aí surge um problema, as chamadas regiões críticas. Regiões críticas. São partes do código. Exato, são trechos do código onde o processo acessa algum recurso que é compartilhado com outros processos. Pode ser uma variável na memória, um arquivo, um dispositivo, e aí é vital garantir a exclusão mútua. Exclusão mútua. O que significa? Significa que só um processo pode estar dentro da sua região crítica para aquele recurso compartilhado específico de cada vez. Senão, dá problema. Imagina 2 processos tentando atualizar o saldo de uma conta bancária ao mesmo tempo, lendo o saldo antigo, somando e gravando de volta. Se eles fizerem isso ao mesmo tempo sem controle, o resultado final pode ficar completamente errado. Entendi. Um de cada vez naquela parte sensível do código. E como o SO ajuda a garantir isso? Existem mecanismos de sincronização. As fontes mencionam 2 principais. Os semáforos, criados pelo Dijkstra, que são tipo umas variáveis especiais com operações atômicas, o down, OP, e o up, ou V. O down tenta pegar o recurso. Se não puder, o processo bloqueia. O up libera o recurso e acorda um processo que estava esperando, se houver. Ok, semáforos. E o outro? Os monitores são uma construção da própria linguagem de programação. Eles encapsulam os dados compartilhados e os procedimentos que operam sobre eles. E a própria estrutura do monitor já garante que só um processo vai estar executando um procedimento do monitor por vez. É uma forma mais estruturada e talvez mais segura de garantir a exclusão mútua. E o texto cita uns problemas clássicos para testar essas soluções, né? O jantar dos filósofos. Ah, sim. O jantar dos filósofos é um exemplo clássico para ilustrar o perigo do deadlock, ou impasse. 5 filósofos, 5 garfos, cada um precisa de 2 para comer. Se cada um pegar o garfo da direita ao mesmo tempo, ninguém consegue pegar o da esquerda e todos ficam parados para sempre, morrendo de fome. É o deadlock. E a inanição, o starvation. Starvation é quando um processo fica sempre sendo deixado para trás. Ele está pronto para rodar ou precisando do recurso, mas por algum motivo o escalonador ou o mecanismo de sincronização nunca o escolhe. Ele fica morrendo de fome por recursos. Entendi os desafios. E a memória? Já falamos um pouco, mas como o SO gerencia esse recurso tão essencial que é a RAM? Bom, a RAM é onde os programas rodam, mas ela é finita, né? E geralmente menor do que a soma de todos os programas que a gente gostaria de rodar.
Uma técnica mais antiga era o swapping. Troca, né? Isso. Pegava um processo inteiro que estava na RAM, copiava para o disco, swap out, liberava a memória e depois, quando fosse rodar de novo, copiava do disco de volta para a RAM, swap in. Isso permitia rodar mais programas do que cabia na memória física. Mas qual o problema disso? O problema principal é a fragmentação. Conforme os processos entram e saem, a memória vai ficando cheia de buracos pequenos, espaços vazios entre os processos. Chega uma hora que você tem memória livre total, suficiente para carregar um novo processo, mas ela está toda picada em pedacinhos, e nenhum pedaço é grande o bastante. Aí o processo não entra. Ah, entendi. Espaço perdido. E qual a solução mais usada hoje? A memória virtual. Essa foi uma sacada genial. A ideia é dar para cada programa a ilusão de que ele tem um espaço de memória enorme, contínuo, só para ele. Esse é o espaço de endereçamento virtual. Uma ilusão. Como funciona? Esse espaço virtual é dividido em pedaços de tamanho fixo, chamados páginas. A memória física RAM também é dividida em pedaços do mesmo tamanho, os quadros ou frames. O SO, com a ajuda de um hardware especial chamado MMU, Memory Management Unit, mantém uma tabela que mapeia quais páginas virtuais de cada processo estão atualmente em quais quadros da RAM. E se o programa tenta usar uma página que não está na RAM? Aí acontece o que se chama de falta de página, page fault. O hardware detecta isso e chama o SO. O SO vê qual página o programa precisa, encontra um quadro livre na RAM ou escolhe um quadro ocupado por uma página menos usada e a salva no disco, busca a página necessária lá do disco, coloca ela no quadro da RAM, atualiza a tabela de mapeamento e aí devolve o controle para o programa que continua como se nada tivesse acontecido. Uau! Então ele só traz para a RAM o que está sendo usado mesmo. Exatamente, ou pelo menos o que foi usado recentemente. Isso permite que um programa seja muito maior do que a memória RAM física disponível. Ele só precisa ter na RAM as partes que está usando ativamente. É uma ilusão poderosa que faz os computadores modernos serem tão flexíveis. Uma ilusão muito, muito útil. Ok, isso tudo dentro de uma máquina. Mas e quando a gente precisa que vários computadores trabalhem juntos, em rede? Aí a gente entra no mundo dos sistemas distribuídos. São basicamente coleções de computadores independentes, cada um com seu próprio SO e memória, mas que estão conectados por uma rede e colaboram para fazer alguma coisa. O mais importante é que eles tentam se apresentar para o usuário como se fossem um único sistema, coeso. Tipo a internet, serviços na nuvem, bancos de dados que rodam em vários servidores? Exatamente esses. São todos exemplos de sistemas distribuídos. E quais são os objetivos principais ao construir um sistema assim? São vários. Um deles é desempenho e escalabilidade. Você pode juntar o poder de processamento de várias máquinas. Se precisar de mais poder, adiciona mais máquinas. Outro é confiabilidade e tolerância a falhas. Como você tem várias máquinas, pode replicar dados ou serviços. Se uma máquina falhar, outra assume e o sistema continua funcionando. E tem a tal da transparência, né? Que você mencionou ser chave. Sim, a transparência é fundamental para facilitar o uso e a programação. A ideia é esconder do usuário e do programador o fato de que o sistema é distribuído. Tem vários tipos. Transparência de localização. Você acessa um arquivo sem saber em qual servidor ele está. Transparência de acesso. Você usa um recurso remoto do mesmo jeito que usaria um local. Transparência de falha. O sistema tenta continuar funcionando, mesmo que algumas partes falhem, sem que o usuário perceba. E para tudo isso funcionar, a comunicação entre as máquinas é essencial, né? Como um programa num computador consegue, sei lá, chamar uma função que está rodando em outro computador? Essa é a comunicação interprocessos em rede, né? Um mecanismo muito importante para isso é a chamada a procedimento remoto, ou RPC. RPC? A ideia da RPC é genial na sua simplicidade. Fazer uma chamada de função ou procedimento em outra máquina parecer exatamente como uma chamada de função local no mesmo programa. E como isso funciona na prática?
Mágica. Quase. Não é mágica, é software inteligente. Tem os pedaços de código chamados stubs. Quando você chama a função remota no seu código local, na verdade você está chamando um stub do lado do cliente. Esse stub empacota os argumentos da função, manda pela rede para o servidor. Lá no servidor, outro stub recebe a mensagem, desempacota os argumentos e chama a função de verdade. Quando a função termina, o resultado volta pelo mesmo caminho. O stub do servidor empacota o resultado, manda pela rede, o stub do cliente recebe, desempacota e entrega para quem chamou. Tudo isso escondido do programador. Nossa, muito esperto. Abstrai toda a complexidade da rede. De passar objetos, Corba, que é um padrão aberto independente de linguagem, DECOM, que era da Microsoft, mas o conceito fundamental do RPC de tornar a chamada remota transparente é a base de muita coisa em sistemas distribuídos. Uau! Realmente a gente fez uma viagem e tanto hoje. Começamos lá na ambição humana, na psicologia da permissão para buscar excelência. Passamos pela lógica pura, pelos algoritmos, que são a receita do bolo da computação. Mergulhamos no sistema operacional, o maestro que rege tudo. E terminamos com sistemas complexos, distribuídos, se comunicando através de redes. Que conexão a gente pode tirar disso tudo? Pois é. O que me parece fascinante é como certos padrões se repetem, né? A necessidade de prática deliberada. Aquela coisa focada, estruturada, para a gente atingir a maestria. Parece ecoar a necessidade de lógica precisa, de passos bem definidos, para criar um algoritmo que funcione. Sim. E a forma como o SO gerencia processos concorrentes, sabe? Com regras, semáforos, monitores, para evitar o caos. Parece até um espelho técnico dos desafios que a gente tem internamente, né? Gerenciar nossas próprias metas que às vezes conflitam, lidar com as crenças limitantes que ficam ali competindo pela nossa CPU mental. Exato. É aí que fica interessante mesmo. Porque as fontes mostraram o poder da estrutura, né? A lógica, o design de algoritmos, a arquitetura do SO, os protocolos de rede, tudo isso é estrutura. Uhum. Mas elas também mostraram que só estrutura não basta. Tem os elementos invisíveis que são cruciais. A permissão emocional para a gente poder agir, a qualidade da prática, não só a quantidade de horas, os protocolos de comunicação e sincronização que fazem as máquinas trabalharem juntas de forma coesa. Verdade. A estrutura precisa desses facilitadores, talvez, dessas condições mais sutis para realmente funcionar bem. Exatamente. E aí fica a pergunta para a gente pensar, né? Se aplicar lógica estruturada, quebrar problemas grandes em pequenos, é tão eficaz para criar software. E se a prática deliberada é tão chave para desenvolver uma habilidade humana... Onde mais a gente poderia usar isso? Pois é. Em que outras áreas da nossa vida, seja pessoal ou profissional, a gente poderia conscientemente aplicar mais estrutura, ou decompor melhor os desafios, ou focar numa prática deliberada mais intencional, para talvez destravar um potencial que a gente nem sabe que tem. Excelente ponto para reflexão. Fica aí a provocação. Essa foi nossa análise detalhada de hoje. Muito obrigado e até a próxima.